Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, na história dos santos, eu vou falar um pouco sobre São Frei Galvão. Quem foi São Frei Galvão? Chamado também, Santo Antônio de Santana Galvão. Ele foi, o primeiro santo canonizado no Brasil, ou seja, ele foi canonizado no dia 11 de 5 de 2007 pelo Papa Bento XVI. E a história diz, que São Frei Galvão, ele era de uma família rica, uma família, como muitos outros, ele era de uma família nobre, uma família que tinha posse, família que tinha condições. E também a sua família ela era praticante, do catolicismo. Ou seja, toda a sua família ele era convertida ao catolicismo e, de certa forma, foi o que muito ajudou na convenção de São Frei Galvão. E também ele era conhecido como homem da paz e da caridade. Por quê? Porque diz na história que São Frei Galvão ele não media esforço e nem sacrifício para aliviar o sofrimento dos outros. Ou seja, São Frei Galvão ele realmente ele praticava a obra da caridade, Ele se compadecia das dores dos outros. Ele buscava, ajudar de todas as formas aquelas pessoas que precisavam. E ele mostrava, que realmente ele se compadecia do sofrimento dos outros. E também na história conta, uns dons místicos e espirituais que São Galvão tinha, que foi testemunhado não por uma pessoa, mas por várias pessoas. Diz, que ele tinha a capacidade de levitar. Na história relata, que São Frei Galvão ele foi visto, enquanto ele rezava, flutuando, ou seja, ele estava acima do solo, Não, ele como se estivesse flutuando. E também ele também tinha o dom da bilocação, O que é bilocação? Ele tinha a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Também na história relata, que ele foi visto lá no seu convento, Lá no convento, e no mesmo instante ele estava em um lugar distante ajudando os necessitados. Tudo isso na mesma hora, Isso foi provado, por várias pessoas. E também ele tinha o dom da habilidade de prever eventos futuros, Na história diz que um dos fatos mais conhecidos foi que São Frei Galvão ele teve a visão, de um terremoto que aconteceu lá em Lisboa no ano de 1755. E diz, que no relato que São Frei Galvão, ele no Brasil, e ele antes de isso acontecer, ele preveu, antes de sair nos jornais, em todos os lugares, de noticiário, São Frei Galvão ele já tinha previsto, esse acontecimento. E também tem uma história muito legal, só para a gente finalizar o vídeo dos santos, que diz, que São Frei Galvão teve um senhor que prometeu de dar um presente a ele, E o presente era 10 frangos, E dizem, que esse senhor, pegou os 10 frangos e amarrou e colocou numa carroça, os frangos vivos. E foi levar, para São Frei Galvão. E no caminho, diz que um frango se desprendeu e se soltou, E diz que aquele senhor, ele começou a correr atrás desse frango e nada de pegar, Nada de alcançar e nada de o frango parar para ele pegar. E ele diz que já cheio de raiva, de ódio, e por aquele frango ter fugido, e por ele não estar conseguindo pegar, aí em um certo momento diz que aquele frango ele para, ele se aproxima daquele frango, e ele diz assim, ele pede, para aquele frango, ele diz que o frango para que aquele frango do diabo não para, Ele fala praticamente isso. E diz quando ele diz isso, o frango fica parado. E aí diz que ele consegue pegar o frango, e amarra de novo, novamente, e leva. Quando chega, ele entrega os 10 frangos, O São Frei Galvão. E aí diz que São Frei Galvão agradece, pelo presente e pede para olhar, os frangos. Aí diz que ele começa a contar, Conta do 1, 2, 3, até chegar no 9, Quando chega no 10º, ele diz assim, esse frango ali, que é o 10º, eu não quero, porque ele é do diabo, pode levar ele de volta. Aí diz, que São Frei Galvão ele não aceitou aquele 10º frango, porque aquele homem tinha dado ele o diabo, Ou seja, como o padre que estava contando essa história, ele falava, que a gente tem que ter muito cuidado nas coisas que a gente fala, Porque a nossa língua, ela professa. E aquele homem professou que aquele frango era do diabo, por isso que São Frei Galvão,
ele sentiu, né, que aquele frango ele já tinha sido entregue, né, nas mãos do maligno, e ele não aceitou. Então, que a gente possa muito bem, né, observar as coisas que a gente fala, as coisas que a gente professa para a nossa vida, porque assim como aquele padre diz, né, a nossa língua, as nossas palavras, ela tem poder. Então, que a gente possa se policiar, né, nessa questão de saber o que a gente fala, e que a gente possa também, né, buscar agir como São Frei Galvão, né, buscar sabedoria, buscar a caridade, né, acima de tudo, e levar, né, o conhecimento às outras pessoas, como São Frei Galvão fez. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.